Opa, beleza? Hoje estamos de obra nova para vocês. Cissar é um trabalhador de escritório que trabalha em um ambiente um pouquinho tóxico. Após nosso protagonista finalizar seu trabalho, ele sempre passa perto de um supermercado. No entanto, um dia, ele compra alguma coisa lá dentro. Comprando, ele vê essa garota bonita. No entanto, essa, logo em seguida, começa a sorrir em sua direção. E isso faz o seu dia ficar um pouco melhor. No entanto, enquanto saía do supermercado, uma velhinha brota de seu lado. Essa pede para que o nosso protagonista fosse até um canto um pouco melhor para fazer o que ele estava querendo fazer aqui. Isto era apenas fumar uma coisa. Chegando nesse lugar, ele começa a ter alguns tipos de pensamento, mas no entanto do fundo aquela pessoa de antes, que nosso protagonista até que fez seu dia melhor, chama por ele. E amada, essa é aquela balconista que nosso protagonista sempre vê ela ali. No entanto, ele nunca sequer conseguiu estar falando com ela. No entanto, já a mesma queria fumar. Essa queria que nosso prota botasse fogo em seu cigarro, mas isso faz nosso protagonista ficar um pouco assustado com essa situação. No entanto, a mesma ali começa a perguntar ao nosso protagonista do porquê ele sempre fica na fila do segundo balcão. Após pensar um pouco, essa queria a resposta, mas nosso prota simplesmente fala que a outra, que ele sempre vai no balcão, é um pouco mais melhor do que essa. No entanto, após falar isso, essa refuta ele dizendo que nada disso é real. Mesmo que ela não tenha quase nada, ela é apenas uma pessoa que finge ser feliz. Após dar umas pequenas motivações ao nosso protagonista, essa simplesmente some. Mas no outro dia, nosso prota aparece no balcão. Enquanto ficava pensando naquela pirralha que deu uma boa motivação a ele, ele vê essa chamando por si, mas ele leva um pequeno susto, pois essa chamou pelo seu nome, deixando ele bastante confuso. Mas essa simplesmente fala que Tayama, a mesma de antes, contou tudo para ela o que acabou de acontecer, dizendo que nosso prota era apenas um fã seu. Descobrindo sua verdade, nosso prota simplesmente paga o que queria. Após então sair, ele pensa que aquela lá mandou a real para a pessoa que ele barra gosta. No entanto, saindo, aquela lá convida nosso protagonista sempre para estar fumando naquele cantinho lá. Saindo um pouco confuso e irritado do lugar, outro dia nosso protagonista aparece. Ele aqui apareceu após uma outra reunião um pouco chata, que fez ele sair um pouco tarde do seu trabalho. Mas para melhorar seu dia, tem aquela balconista lá que irá deixar seu dia muito melhor. Com a felicidade em dia, ele vai correndo para aquele pequeno mercadinho. No entanto, já chegando lá, ele não vê ela, mas em si só vê essa velhinha. Mas já saindo já do mercado, aquela de antes chama por nosso protagonista. Como o nosso protagonista tinha uns bate-papo para bater com ela, ele simplesmente pergunta a ela do porquê revelou a outra lá que ele é basicamente fã dela. Mas para as coisas não ficar ruim, nosso protagonista entrega a ela uma comida por meio que deixar ele fumar nesse cantinho aqui. No entanto, a coisa que ele deu para ela era, sei lá, só um pouco velho. E isso faz ver que nosso protagonista já não é mais um cara um pouco novo, em si já é um velhinho. Ali então, essa convida o nosso protagonista simplesmente para estar dando aquele trago. Mas nosso protagonista vê que precisava voltar, pois o moleque voltou tarde do trabalho. Além de voltar tarde do trabalho, esqueceu um dos seus tragos lá. Essa então oferece ao nosso protagonista um para ele. No entanto, aquilo lá nosso prota não iria botar em sua boca. Para isso, ele simplesmente apaga aquilo que ela deu. Logo após isso, ela acaba falando uma coisa ao nosso protagonista. Nosso prota, no início, tenta dar uma lição nela, mas essa acaba dando uma lição em nosso meninão. Seja ou não fã da Yamada, essa aqui convida o nosso protagonista a aparecer nesse pequeno mercadinho novamente. Após a noite se passar, no outro dia já podemos ver o nosso protagonista chegando nesse mercado de novo. Já o nosso prota, quando começa a ver já ela começa a vir com um papo para cima dele, de que alguma coisa que ela ganhou de uma certa pessoa era um pouco boa. Logo o nosso prota entende que aquela outra que ela encontrou antes, que deu para ela. Mas saindo do mercado, nosso protagonista percebe que Yamada e Tayama são um pouco próxima uma de si. Mal sabendo que ambas é literalmente a mesma pessoa, nosso prota some. Pois já no outro dia, nosso protagonista aqui em seu pequeno trabalho já sofreu uma bela bronca do seu chefe. Após uma pequena bronca dele, o nosso protagonista senta em seu lugar. Cansado, ele só pensa em estar saindo dali para poder estar indo embora para passar em frente àquele mercadinho. Mas enquanto pensava nisso, aquele chefe chato seu já brota do fundo dizendo que no próximo dia nosso protagonista terá que estar ligando para cada cliente dele que ele deixou à toa aí e meio que pedir desculpas a esse tal cliente. No entanto, ele ignora tudo que aquele chefe seu diz, pois ele já sai daquele seu trabalho um pouco pé da vida. Mas já chegando no supermercado, seu dia anima só um pouquinho, pois ali ele comprou uma coisa, como por ter comprado bastante coisa nesse pequeno supermercado, ele recebe uns pequenos descontos. Mas logo depois, nosso meninão simplesmente sai pela porta desse mercado. No entanto, a mesma de antes ali atrás fica um pouco preocupado com o moleque, pois ela hoje não conseguiu fazer o moleque ficar tanto, sei lá, um pouco animado.
Mas já na porta do mercado, ele pensa que poderia estar meio que dando um trago. Entrando naquela sala, ele vê que a Yamada não estava nesse lugar. Pensando que estaria em paz hoje, ela chega por trás de si. Essa tinha finalizado já seu trabalho. Como não tinha tempo para conversar, ambos ali começam a andar em direção àquele lugar para conseguir dar uns tragos. Chegando lá já, eles começam a tragar um pouco. Mas ali enquanto dava o trago, essa começa a perguntar ao nosso porta do porquê ele estava tão abaixo. Ele só fala que seu chefe fez ele de cabeça abaixo hoje. No entanto, isso estava de boa, pois no próximo dia ele estará resolvendo a situação que ele mesmo causou. Mas ela vê que o moleque estava ferrado um pouco. Para isso, ele tenta dar uma motivada ao nosso prota, dizendo que aquela pessoa que ele disse que era fã está um pouco preocupado com o nosso protagonista. Só que nosso prota, quando escuta isso, fica feliz ao ver que aquela pessoa que ele era fã é bastante admirável. No entanto, nosso prota percebe que essa pessoa ao seu lado está um pouco bagunçado seu cabelo. Quase descobrindo sua verdadeira identidade, ela só joga um pouquinho de fumaça em sua cara. Logo após jogar aquelas fumaças, ela gruda perto do moleque, mas já chegar perto dele, ela simplesmente fala que gosta de deixar o cabelo assim. Após receber aquela boa motivação dela, nosso protagonista volta para o seu trabalho. Já no seu trabalho, ele fica num tédio. No entanto, ele vê uma das suas novatas fazendo seu trampo um pouco errado. Nosso prota, quando vê ela fazendo isso, ele simplesmente tentou ajudar ela. No entanto, a sua cara deixou ela um pouco assustada. Em vez de ajudar, ele recebe uma bronca de seu chefe. Após isso, seu dia estragou todo. Ela vulgou a Yamada, mas ele pergunta se a outra já tinha ido embora. Essa simplesmente responde que sim. Em seguida, nosso protagonista senta e começa a dar alguns tragos. No entanto, ele começa a falar o que acabou de acontecer com ele em seu trabalho. Ela, quando escuta isso, começa a zoar um pouco a cara do moleque. Ele até diz que sua cara não é tão assustadora assim, mas mesmo que ele queira fazer uma ação boa a ela entende a situação um pouco errada. Essa então começa a simplesmente responder nosso próprio. Ela agora não tem muitas experiências em trabalho. Quando ficar um pouco mais velha, ela entenderá que nosso próprio tá aqui quis ajudar ela. A não ser se caso ela queira desistir de sua vida de empregos. Após um tempo, o nosso protagonista começou a refletir que ele vai precisar melhorar nessa parte de querer motivar outras pessoas. Essa, quando escuta isso, começa a demonstrar ao nosso protagonista um pouco de sua atuação, mostrando quais a verdadeira identidade sua para o nosso prota. O nosso protagonista quase entende, mas ele simplesmente começou a simplesmente rir de sua cara. No entanto, ela não gostou tanto, vendo que a cara de nosso prota estava um pouco acabada. Ela tenta arrumar um pouco isso. No entanto, a prática de querer fazer nosso protagonista sorrir, via que ele terá que estar praticando isso bastante para conseguir fazer algumas pessoas ficarem felizes como ela fez ao nosso próprio. Logo após isso, ela simplesmente sai desse lugar. Saindo, já nosso meninão apenas ia embora também. Mas antes de ir embora, a Yamada aparece. Essa simplesmente entrega o troco a ele, deixando ele ir embora. Por trás, essa vê que nosso protagonista hoje estava um pouco mais relaxado. Além do mais, nosso protagonista acabou fazendo um elogio que fez ela gostar ainda mais do moleque. Já no outro dia, nosso protagonista estava voltando do seu trabalho. Voltando, ele via que algumas coisas estavam começando a andar bem para ele. Mas só que no momento, o nosso protagonista só pensava em estar passando em frente àquele mercado. Assim, ele vai lá. Porém, ele precisava dar um trago antes de entrar. Porém, quando ele entrava, ele via a Yamada nesse lugar. Logo após encontrar ela, ele fica bastante surpreso e ao mesmo tempo já feliz com isso. Mas já ali, ele fica mais surpreso ao ver que ela estava trabalhando em pleno dia. Perguntando isso para ela, ela responde que conseguiu pegar uma metade de um novo emprego, que consegue trabalhar de dia e ao mesmo tempo à noite. Só que no momento, nosso protagonista veio comprar uma parada. Mas ele deixa isso para o lado, pois queria se desculpar a essa, pois está nesse lugar um pouco inconveniente. Pois a Tayama, mas ele ficou nesse canto aqui, dando um estrago. Mas essa outra aqui simplesmente disse que não se preocupava com essa tal coisa. Pois a Tayama de antes tinha conversado com essa, que falava que nosso prota sempre vinha a esse lugar. No entanto, nosso prota ali, enquanto observava ela, via que as duas, a Yamada e Tayama, basicamente era quase a mesma pessoa, pois ambas observavam bastante as pessoas ao redor. Mas já que então a outra não está nesse lugar, nosso protagonista não estará dando um trago hoje. Ele apenas estaria saindo desse lugar. No entanto, antes que ele possa estar saindo desse lugar, a Yamada vê uma coisa em seu pescoço. Ela simplesmente toca nele. Logo após, ela retira de seu pescoço uma pequena folha de uma árvore. Após isso, ele simplesmente agradece ela por ter retirado isso. Mas já saindo daquele lugar, já podemos ver essa, a Yamada diante. Ela vê que nosso protagonista possui uma estupidez um pouco estranha.
estranho, mas ela simplesmente ignora essa estupidez dele. Já no outro dia, podemos ver essa estava preocupada com o moleque, pois hoje aqui, esse não apareceu. Ela até queria esperar um pouco mais, porém o chefe dela que ele está batendo um bate-papo com essa. Após um tempo, podemos já ver essa num canto. Já o nosso prota apenas cola no supermercado, pois os seus tragos tinham acabado. Já chegando no seu canto favorito, ele vê ela lá. No entanto, essa estava um pouco irritada. O motivo principal era uma simples coisa, mas ela ignora, pois vi que nosso prota hoje teve algumas folgas. No entanto, essa já começa a dar algumas tragadas, mas nosso protagonista vai até esse lugar onde que aqui ele queria comprar uma bebida para estar tomando. No entanto, ela ali, quando viu nosso protagonista comprando aquilo, resolveu meio que falar uma coisa, que hoje ela recebeu basicamente uma primeira reclamação dela mesma em seu trabalho. Ela se dedica um pouco para sorrir enquanto atende os clientes. Ela dá seu máximo. No entanto, o seu próprio gerente acaba tacando algumas verdades em sua cara, dizendo que ela fede fumo. Ela até pensou que ele poderia estar falando para ela poder parar com isso. No entanto, nosso prota, que recebe umas falas dessas todos os dias, já é acostumado com isso. Ele até disse para que ela pudesse se acostumar com essa coisa, mas nosso prota, logo após dizer isso, ele começa a sentir um pouco de frio, pois o moleque saiu sem sequer vestir alguma blusa. Mas já a nossa morena começa já a andar em direção em nosso protagonista, agarrando nele. Ele começa a entender algumas situações um pouco erradas, mas logo em seguida essa simplesmente entrega ao nosso protagonista um moletom, onde que ele poderia estar se vestindo com aquilo. Após se investir então com aquele moletom, ele pega uma bebida para ela, mas a bebida que ele pegou era um café, mas essa não bebe isso. Logo após isso, já podemos ver o nosso protagonista em um canto. Aqui, ele comprava algumas coisas, isso era para remover cheiro. Comprando aquilo, ele tentava dizer isso para ela. Como ele era fã dela, ele não queria revelar algumas paradas. Essa curiosa do que o nosso protagonista estará fazendo, ela irá para o seu próximo plano, se vestindo agora como essa. Em um canto aqui, ambos começam a conversar. Essa começou até a falar se ele estava fedendo cigarro, algo do tipo. No entanto, nosso prota fica surpreso ao ver que ela sabia das coisas que ele estava pensando, achando que essa sabiamente. Nosso prota fica surpreso. Ele então revela para ela que seu chefe começou a falar mal de nosso prota, acertando na mosca. Ele pede para que ele pudesse fazer algumas coisas. Aquilo que ele comprou, ela pede para que ele pudesse utilizar aquilo após dar um trago. Bastante surpreso com sua inteligência, nosso protagonista começa a perguntar a ela de onde que ela soube disso tudo. Ela simplesmente responde que segue um canal aí. Após dizer isso, ela pede para que ele estendesse sua mão. Fazendo isso, ela coloca algo em sua mão. Logo após, nosso prota vê que aquilo lá era coisa para remover cheiro. Logo após pegar isso, ele começa a pensar que tipo de cheiro que esse odorizador tem. Logo após se perguntar isso, ela responde que ela passou em si. Ele pode até provar o cheiro dela, mas o moleque, surpreso com essa sua resposta, simplesmente recusa. Então assim, no outro dia já podemos ver ela. Essa começa a sentir o mesmo cheiro do perfume que a Tayama utiliza. Ele logo em seguida responde que ela emprestou aquilo ao nosso protagonista. Mas no entanto, nosso protagonista esqueceu de perguntar para ela como é que utilizava aquilo. Com a vergonha na cara, nosso meninão sai por aquela porta. Logo após sair, vemos essa. Essa nunca viu nosso protagonista tão envergonhado como hoje. Após um tempo, nosso protagonista voltava já de seu trabalho. Ele ficava feliz com aquela dica que ela deu ao nosso protagonista. As pessoas agora conseguem ficar mais perto de si. Como um agradecimento, nosso protagonista dará esse presente para ela. Felizão da vida, nosso protagonista vai para o seu canto especial, mas chegando lá já, ele fica surpreso, pois a pessoa que estava lá não era aquela de antes. O moleque, que não percebe que é a mesma, começa a se perguntar quem seria ela. Então começa a perguntar ao nosso protagonista qual seria o seu nome, dizendo ela apenas pensa em chamar a polícia, pois havia um esquisito em uma área que ele não pode estar ficando. No entanto, nosso prota apenas diz que esse lugar é basicamente uma área de fumantes. Porém, quem indicou esse lugar foi Tayama. No entanto, essa fica confusa de quem era essa pessoa. Após então um tempo, essa começa a lembrar de nosso prota. Ele é sempre o cara que fica conversando com a Tayama naquele balcão de antes. Já que aquela outra não revela que ambas é a mesma pessoa, essa revela para o nosso protagonista. Revelando, nosso protagonista fica sem acreditar, pois vi que aquela lá enganou o nosso protagonista por um bom tempo. No entanto, nosso prota apenas veio esse lugar para estar entregando algo a ela, mas enquanto ele pensava em estar indo embora e deixando o presente na mão dela para entregar para a outra, dali do fundo uma porta, aquela era a Tayama. No entanto, era a gerente dela.
Mas essa ficava confusa de uma coisa. Para isso, ela pergunta de que motivo tem que ficar fumando com o nosso protagonista há um bom tempo nesse lugar. Fingindo que não conhece o nosso prota, ela entrega a Yamada aqui um presente que nosso meninão veio entregar para ela. Tayama e Yamada. Ela até fica um pouco pé da vida com o nosso prota por ser apenas um velho que fica nesse lugar conversando com ela. Só que, por ter falado isso, ela começa a ficar um pouco para baixo. Mas ela pedia para que a Yamada pudesse parar com essa coisa. Mas ela ignora tudo que a sua chefe diz. Pois no momento, ela ficava feliz com aquilo que nosso protagonista entregou para ela. Só que ali, olhando um pouco para ela, ela começa a entender as situações. Ela apenas fica feliz com isso, pois essa era uma gerente de 40. No entanto, a mesma aqui adora livro de romance. No entanto, aí você curioso para saber do que vai estar acontecendo dali para frente, nós aqui teremos que já está deixando para uma próxima parte. Só que para nós ter aquela parte 2 básica, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 4.000 likes, eu trago a vocês uma parte 2. E eu espero que vocês tenham gostado do pequeno resumo desse vídeo. Então, nos vemos por aí, né?